A manchete é: atentado contra Bolsonaro volta a ser investigado e o advogado do Adélio Bispo deve ter os sigilos quebrados. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, ele foi esfaqueado e o autor foi preso. Segundo o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, o ferimento foi superficial. O outro filho, Eduardo, disse que o pai está fora de risco de morte. A polícia prendeu o agressor, mas não deu detalhes sobre a identidade dele. Mas pouco depois, naquele mesmo 6 de setembro de 2018, a gente descobriu que se tratava de um cara chamado Adélio Bispo. Mais do que isso, né? Descobrimos também que ele agiu a mando de Deus. Olha lá, o que se sabe sobre o suspeito de esfaquear Jair Bolsonaro? Isso é o G1 naquele mesmo 6 de setembro de 2018, dia fatídico. E aqui tem um trecho do que constava no boletim de ocorrência. A polícia informa que o Adélio afirmou ainda que o motivo do intento se deu por motivos pessoais, os quais não iríamos entender, dizendo também em certos momentos que foi a mando de Deus. As testemunhas disseram à polícia que o candidato estava sobre os ombros de um homem, momento em que o autor aproximou com uma faca em uma das mãos, enrolada aparentemente em uma camisa de cor clara. Pois é, o BO é meio vago ou confuso na hora de relatar ali as motivações do Adélio. Deve ser porque o próprio Adélio é meio vago e confuso na hora de mencionar as motivações dele. Agora, religião tá no meio, sempre. O Bolsonaro, ele se tentou passar aí por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente o pessoal aqui achando isso. Aí veio uma revista para um deles ali, quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no Rio Jordão, pelo Everaldo, o pastor Everaldo, ele se infiltrou no meio evangélico. Ele parece que ele é da igreja do Círio Rafael, a igreja batista, sei lá, uma coisa assim. Mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse evangélico. Então ele tentou plantar essa imagem de que ele fosse evangélico, não era. Ele impostou. Ele mesmo impostou para tentar se apropriar do voto do meio protestante, que hoje tem em torno de parece que 50 milhões de cristãos. E de quando em quando o bolsonarismo conspira, né? Quem mandou matar Bolsonaro? A resposta oficial continua sendo essa aí. Quem mandou matar Bolsonaro foi Deus. E é claro, se você perguntar para um bolsonarista, você vai ouvir que não foi Deus não. Foi um plano da esquerda, ainda não revelado. O curioso, vamos assim dizer, lá como entre aspas, óbvio, é que ele tinha acho que dois laptops, 3 ou 4 aparelhos celulares. Ele foi para Santa Catarina, fez um cursinho de tiro lá, no mesmo stand de tiro onde eu e o Carlos Bolsonaro costumamos atirar, o Clube 38 lá em São José, perto de Florianópolis. Então uma pessoa se hospedou num hotel, 2 pessoas desse hotel já morreram, o que remete muito ao caso Celso Daniel. Então quando o indício é muito grande, você para de acreditar em coincidência. Curiosamente, a presença do Adélio Bispo no clube de tiro também é usada como argumento para sustentar a ideia de que a facada não ocorreu, foi uma armação. Adélio Bispo de Oliveira fez um curso aqui nos dias 3, 4 e 5 de julho de 2018. Pagou à vista, ele que morava num quartinho de 2x2 sem banheiro. Ele usava o banheiro comunitário. Mas ele veio aqui, pagou mais de R$600, pagou adiantado e fez um curso de tiro. Tem até o diploma de atirador. No último dia deste curso, no dia 5 de julho de 2018, ele dividiu ali dentro o mesmo espaço com Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro veio novamente do Rio de Janeiro e também fez aqui, praticou o tiro com um instrutor americano. Esse é o Joaquim de Carvalho, num trechinho do documentário Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil, feito pela TV 247, tem aqui no YouTube. A recepção desse documentário foi dividida, assim, para dizer o mínimo, né? Olha lá, petistas divulgam um documentário que insinua que facada em Bolsonaro foi falsa. Isso é no Globo, né? Na Folha de São Paulo, a manchete é ainda mais incisiva. Olha lá.
Petistas estimulam tese fantasiosa de que facada de Adélio em Bolsonaro foi forjada. E de fato, né, por mais elementos que o documentário reúna para embasar as convicções de que a fakeada é isso aí mesmo, uma fakeada, não há provas para contestar a conclusão do inquérito lá, do último inquérito de quase 2.000 páginas que concluiu que o Adélio agiu sozinho e agiu mesmo, né? E o Joaquim de Carvalho, ele é sincero com isso. No final do documentário dele, ele diz sobre a hipótese de uma encenação da facada que se isso ocorreu, note, se isso ocorreu, ainda seria possível identificar lá quem armou a coisa toda. Se isso ocorreu, foi uma ação muito bem planejada e muito eficiente. Mas não existe crime perfeito. E é preciso e é possível identificar ou verificar o que está por trás disso, quais são os verdadeiros criminosos. É tudo meio esquisito e é tudo meio irônico também, porque talvez essa seja a oportunidade da esquerda dizer não temos provas, mas temos convicções, ainda que isso renda uma bela de uma bronca da repórter. O senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, né, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Presidente, assim como hoje o presidente Jair Bolsonaro diz que tem suspeitas que ONGs botam fogo na Amazônia, fala esse tipo de argumentação sem provas, o senhor acha que o senhor contribui para tornar um ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação? Eu confesso que eu fiquei com muitas dúvidas, mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Só para ficar claro, essa entrevista é de 2019, antes, portanto, do documentário que a gente mencionou aqui agora há pouco. Fato é que nunca se deixou de falar dessa facada aí. De um lado, tenta-se provar, ainda sem sucesso, a tese da farsa. Do outro, o esforço é para meter o PSOL e o PT no meio a todo custo. Em julho de 2021, quando passou por uma cirurgia, o Bolsonaro apareceu numa foto, tudo estribuchado lá numa cama de hospital, e a foto nas redes sociais veio acompanhada de um texto que era igualmente apelativo, citando, adivinha só, hein? Olha lá, PT e PSOL. E assim nós chegamos a esse novembro de 2021. TRF1 derruba liminar que impedia investigação sobre facada em Bolsonaro. É no UOL e vamos direto para o texto. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região tomou hoje uma decisão que pode reabrir a investigação sobre a facada do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Em julgamento da segunda sessão do tribunal, os desembargadores autorizaram quebras de sigilo e apreensões contra o advogado de Adélio Bispo, autor do atentado. As medidas estavam suspensas desde 2019, ou seja, a justiça vai ter acesso ao telefone do advogado do Adélio Bispo. Normalmente isso não poderia acontecer, né? Acontece que o advogado não foi contratado exatamente pelo Adélio. Consta que foi a igreja dele quem descolou a defesa para o cara. Então isso abre margem para a decisão aí que o TRF1 acabou de tomar. Decisão que está comentada aqui pelo Frederico Wassef, o advogado da família Bolsonaro, famoso, esse aí. Então é um caso único, singular e inusitado no Brasil, em que Adélio Bispo, o assassino, não conhecia os advogados, não os contratou, não solicitou a presença ou participação deles nessa defesa, tampouco os familiares de Adélio Bispo não acionaram esses advogados, não contrataram, não pagaram, sequer existia um contrato. Portanto, não há essa relação, essa figura da prerrogativa dos advogados entre cliente / advogado. E o Wassef, nessa mesma oportunidade, ele ainda diz que a presença desses advogados no caso prova que o Adélio agiu a mando de alguém, o que é muito curioso porque muita gente do outro lado interpreta que essa defesa, feita gratuitamente para ele, seria, se não uma prova, pelo menos um indício de que a facada foi uma farsa. Quem encomendou a morte do presidente Bolsonaro, preocupado em se blindar, acionar advogados que ali apareceram de paraquedas para cooptar o réu, o assassino Adélio Bispo. Trata-se de uma manobra ardilosa para se blindar dos verdadeiros autores, quem encomendou a morte de Jair Bolsonaro, e proteger a organização criminosa. Trata-se de um ardil sofisticado. Ouviu? Trata-se de um ardil sofisticado. Trata-se de um ardil sofisticado. Isso é o equivalente advocatício para... Foi uma ação muito bem planejada e muito eficiente.
Mais do que nunca, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que esse assunto não vai sair do noticiário tão cedo. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.